Cheguei chegando! Sejam super bem-vindos e bem-vindas a mais um Mulheres de Sucesso. Hoje aquele programa pra lá de especial, porque você já imaginou unir autoconhecimento, RH, empreendedorismo, dicas para melhorar a sua contratação, o seu negócio, tudo isso num papo só, com uma única mulher? Gente, mas a gente não está falando de qualquer mulher, né? A nossa convidada de hoje é uma referência na nossa cidade. É aquela que já vem há muitos anos transformando vidas, transformando negócios, e que eu tenho certeza que todo mundo conhece. Seja muito bem-vinda, Ellen Faria. Obrigada, Fê. É um prazer estar aqui com você. Já são 6 anos e meio das Mulheres de Sucesso. Eu tive a oportunidade de estar desde o início e muita coisa mudou, em mim, nas Mulheres de Sucesso. Estou vendo aí o grande crescimento, desse grupo maravilhoso. E, enfim, eu estava vindo pensando hoje, quando você me fez a pergunta, o que é uma mulher de sucesso lá no primeiro encontro, o que eu respondi para hoje assim, mudou completamente. Então eu queria falar hoje que mulher de sucesso para mim é aquela mulher que tem um autoconhecimento profundo de si, que olha para fora, mas se enxerga lá na sua essência, enxerga o outro com empatia, com compaixão, com amor, sabe? Que entrega o melhor de si e consegue transmitir a luz de dentro para fora, iluminando, o caminho por onde passa. Então, assim, muita coisa mudou e é essa mensagem que eu quero começar, já deixando falando. A gente emocionado. Isso não estava no script, mas a gente fica, de fato, muito feliz porque a gente diz que a gente é um grupo em movimento. E estar em movimento é nunca estar pronto. E é estar sempre se reconstruindo. E te ouvindo é lindo, porque eu sempre digo que mulher de sucesso é uma mulher feliz. E talvez eu esteja sendo muito simplória de resumir numa palavra tudo aquilo que você tão bem transcreveu, né? A gente precisa ser feliz, mas para a gente ser feliz a gente tem que olhar para dentro para dividir para fora, porque senão a gente acaba não sendo autêntico e a gente entra num momento de automação que a gente faz tudo e a gente não é nada. Exatamente. Né? E isso eu acho que é um dos grandes problemas que a humanidade tem enfrentado, né, Ellen? Exatamente. Assim, acho que a mudança, eu penso que a mudança desse paradigma de 6, 7 anos atrás para hoje é porque naquela época eu pensava que sucesso era conseguir bater a minha meta, conseguir pagar as contas, conseguir... E assim, nada disso. Eu trabalhava muito para chegar em algum lugar e eu tive que parar no centro, olhar ao redor e entender o que eu estava fazendo, o que eu gostava, o que eu não gostava, se as atitudes que eu estava tomando estavam sendo coerentes com o que eu buscava. Então, assim, esse olhar me fez desacelerar, mas ao mesmo tempo entregar com mais qualidade. Não só o meu trabalho, mas também o meu tempo para minha família, para os meus amigos, um tempo de qualidade comigo, na minha solitude, nos meus estudos, no meu estudo do cliente, porque o meu trabalho está em constante movimento, entendendo cada empresa, o que cada empresa precisa, para poder vender para o cliente, não é venda por venda, o que ele precisa para crescer. E aí a gente tem que fazer aquela pergunta, porque assim, eu já sei a resposta, mas eu vou fazer, E o faturamento aumentou? Com certeza. Hoje eu trabalho com mais qualidade, com menos correria e com mais entrega. Quando a gente chega no cliente, não faz a venda por venda, a gente olha ele de uma forma ampla, não só o marketing, mas o balcão. Como é que está o atendimento? Se a gente joga uma campanha na rua, a campanha está lá, mas o cliente vai à loja e ele não é bem atendido. Como é que está o atendimento? Como é que é o fechamento desse mundo? A campanha ela não é só na rua, uma mídia, ela tem que estar falando a língua da empresa toda. O endomarketing é muito importante. Então, assim, esse olhar geral para a empresa, eu estou podendo ter, porque eu estou desacelerada, eu estou ali olhando para o cliente, não para o que eu quero vender. E você só consegue olhar para o outro quando você se olha. Exatamente. E aí o Enneagrama entra em alguma parte aí? O Enneagrama me ajudou muito nessa percepção. Inicialmente eu olhei para mim, eu entendi como eu funcionava, o porquê que eu era tão acelerada, o porquê que eu gostava de tudo ao mesmo tempo, queria fazer tudo ao mesmo tempo, lia vários assuntos, mas não me aprofundava em nada. E quando o Enneagrama chegou, eu falei, opa, tem jeito, eu consigo desacelerar, eu consigo olhar para mim com mais
compaixão, né? Primeiro a gente tem que se olhar com compaixão. O que eu preciso fazer para entregar o melhor de mim e para, né, buscar entregar para o outro o que ele quer, não o que eu quero. Porque quando você olha de forma de olhar de Eneagrama, você olha para o outro e entende como ele funciona, o que ele precisa, e não o que você quer entregar. Não é uma autossatisfação, né? É atender o desejo do outro para que ele, de fato, tenha a resposta que ele precisa e se satisfazer com o resultado que ele alcançou. Exatamente. Então, a gente une a expertise na mídia com o que o cliente busca, né? Então, inicialmente, a gente escuta o cliente, percebe, e com o Eneagrama eu consigo entender exatamente como ele quer que a informação chegue. Porque o retorno ele vai ter. Mas como a informação vai ser entregue a ele? Ele é mais perfeccionista, precisa entregar gráficos simétricos, a mídia impressa para ele olhar, né? Ou ele é mais analítico, precisa de números, né? O Ibope. E isso é muito legal porque, assim, muitas das pessoas que nos assistem têm as suas lideranças, têm os seus negócios, e muitas vezes eles ficam procurando uma fórmula de ajudar, né, os seus colaboradores internos, os seus clientes a serem mais atraídos para a empresa. E a gente precisa fazer isso através de algumas técnicas. A gente costuma dizer que existem alguns sistemas prontos, né? O DISC é um deles, tem aquele gato, cachorro, tubarão, foca, não sei exato, que talvez numa avaliação rápida um RH dê conta, mas ainda é superficial. Como essas empresas podem ter mais dicas, mais insights e serem mais assertivas, desde o processo interno até para a entrega externa? Sim, o Eneagrama, a gente entra com o Eneagrama nas empresas, primeiro formando os líderes, né? Quem são eles? O que eles buscam? E depois a gente forma, né, os funcionários, a equipe mesmo, por exemplo, falando de um supermercado, a gente pega os gerentes, né, de compras, né, do marketing, de RH, e aí eles entendendo o Eneagrama, eles vão fazer lá o pessoal de caixa, repositores, né, entendendo o Eneagrama deles. A partir daí a gente desenha um mapa dos setores, porque um repositor, qual o padrão de um repositor? O mercado tem que estar lá todo bonitinho. Claro que qualquer padrão vai lá arrumar, mas será que vai ficar perfeitinho? E isso é muito legal, né? Porque tem gente que a gente vai ter que voltar um pouquinho, porque assim, falar de padrão para mim é fácil. Embora a gente já teve aqui uma consultoria express, porque antes dessa entrevista eu ainda tinha muita dúvida se eu era 7 ou 8. Agora eu já sei que eu sou 8 com uma super asa 7, entendeu? Mas a gente ainda vai aprofundar sobre isso e a gente vai ler. Mas para quem não sabe, né, quais são os padrões, eles são perfis, não é isso, Ellen? Explica melhor. Que as pessoas se encontram para atingir determinadas ações. Seria isso? Falei muito... Vou explicar de uma forma mais clara. O padrão comportamental é o vício emocional da pessoa. Aí, como é que você tem esse vício emocional? Bom, no primeiro setênio, né, na infância, a criança entende que um trauma, né, tem algo que ela entende como um trauma, e ali ele cria um mecanismo de defesa. Esse mecanismo de defesa gera um vício comportamental, que é uma paixão do tipo. Então, ele cria um mecanismo de defesa para se defender, e isso gera um vício comportamental, que aí eclode num pecado, que é o padrão do Eneagrama, né? Vamos dar um exemplo para ficar claro. O padrão 7. O padrão 7, ele tem na infância algo que acontece com ele que é uma dor de morte. Então, essa dor de morte, para ele não sentir essa dor de novo, tudo ele vai positivar, ele vai fugir da dor. Então, tudo que venha de problema, de questões, ele vai racionalizar positivamente. Então, ele cresce uma criança feliz, contente, sem lembrar do que aconteceu, porque ele fica positivando as questões. Então, qual o vício comportamental do 7? É a gula de experimentar coisas, sensações, para fugir da dor. Gente, tem muita coisa pra gente falar sobre isso. Falou de gula, é claro, né? A gente pensa de comida, a gente pensa de delícias e a gente pensa daquela dica especial da IEX Culinária Japonesa.
E voltamos aqui para mostrar para você como que você pode fazer um yakisoba de camarão. Delícia! Opa, esse caiu, mas olha, tá maravilhoso. Vem comigo que eu vou te ensinar. Cortamos a cenoura em tirinha, repolho, agora a cebola. Você pode até chorar se quiser, mas ó, ela tem que ficar fininha para que fique um sabor especial. Nosso camarão bem grande, cinza, delicioso. E bora esquentar a chapa. Com a chapa bem quente, porque é assim que a gente gosta aqui no IEX, chapa quente mesmo. Colocamos a cebola, depois a gente vem com o repolho e brócolis, que são os mais duros, cenoura, um pouquinho de ajinomoto. O último a entrar é o repolho, porque ele dá mais água e a gente precisa de um legume bem sequinho. O camarão na chapa bem quente, no máximo 2 minutos, porque não dá, né? Um yakisoba com aquele camarão borrachudo. Trazemos aí o legume que já está mais ou menos pronto, o macarrão, shoyu e ó, só deixar agora aquecer e pegar o gostinho de tudo, pôr nessa caixinha linda do IEX para poder chegar na sua casa, do jeitinho que sai daqui. Para quem já é cliente sabe que essa caixinha é mágica e dentro dele sai muito yakisoba. Então o nosso yakisoba é muito bem servido. Agora é só achar o melhor canal de venda que combina com você e pedir IEX. Olá, eu sou Glaucia Freitas, terapeuta capilar integrativa e atuo aqui na clínica Cronoterapia no centro de Nova Friburgo. Vem comigo. A clínica Cronoterapia ela é avançada em tratamentos de eratricologia para os tratamentos de queda capilar. Aqui nós realizamos exames específicos para identificar a sua causa e a sua necessidade, para que então os protocolos sejam realizados com maior sucesso e resultado final com excelência. Deles fazer uma visita e realizar sua consulta avaliativa. Nós ficamos localizados na rua Doutor Ernesto Brasília, número 14, sala 303, no centro de Nova Friburgo. Posto Muri, em Muri. Há 75 anos oferecendo combustível de qualidade com a tradição que você conhece e confia. Avenida Walter Machado Tedim, 284, ao lado da Patrulha. Você está procurando uma ótica de confiança para renovar os seus óculos? Hoje eu tenho um convite especial para você. Aqui na Fiorella você encontra uma variedade de armações entre acetato 100% e metal por um preço fixo de R$100. E além disso, 1 ano de garantia. E também encontra o nosso carro-chefe, que são os modelos Clip-On, aqueles modelos que vêm com adicional solar que todo mundo ama. A Fiorella é uma ótica multimarcas, então aqui você também encontra marcas como Ray-Ban, Coach, Mormai, HB, entre outras várias e por preços imbatíveis. Venha conhecer a Fiorella você também e renovar os seus óculos com muito estilo. Rua Farinha Filho, número 15, Centro, a Loja Azul. Nosso telefone 22 99702 4184. Posto Muri, em Muri. Há 75 anos oferecendo combustível de qualidade com a tradição que você conhece e confia. Avenida Walter Machado Tedim, 284, ao lado da Patrulha. Então, a gente já voltou aqui, eu tenho certeza que você ficou pensando, e eu sou que padrão? Eu sou padrão 1, eu sou padrão 7, eu sou padrão 8, será que qual foi o trauma que eu tive? Gente, sem neura, tá? Por favor, esse espaço aqui é para você refletir e entender que também nem tudo que a gente está falando aqui, se você já teve uma experiência com isso, isso determina o seu padrão. São muitas experiências, mas também, se você conhece ou se você tem um profissional especializado para te orientar, você vai fazer uma contratação melhor. Como a gente estava dando o exemplo aqui do repositor de mercado, não é isso, Ellen? Exatamente. Então, assim, para contratar um repositor, é muito mais fácil você contratar um padrão 1, que é o perfeccionista, que ele vai fazer de forma muito mais precisa do que um outro que faria de forma automática. Né? Então, assim, você não vai precisar treinar alguém para arrumar, porque ele já vem com essa expertise, ele já é, né, perfeccionista. Já é da natureza dele manter tudo a organização, organizado. Né? Então, assim, o Enneagrama ele traz as virtudes e os desafios, né, do ser humano. É um mapa do comportamento humano. Então, quando o líder ele pega ali toda a vida, né,
que nem o próprio funcionário sabe que ele é. Ele tem ali a ferramenta certa para usar, para evoluir o funcionário na carreira. Porque assim, um repositor, ele tá lá arrumando as prateleiras, mas o que ele pode fazer mais? Né? Ele O que esse perfil dele vai ajudar no negócio para que o negócio cresça? Exatamente. O que de melhor ele tem para contribuir dentro de uma empresa? E ali o Eneagrama vai entregar o relatório do que o padrão 1 tem de melhor na sua essência, né, nas virtudes, e quais são os desafios do padrão 1 também. Né? Tem todo padrão tem a sombra e a luz. Então, a gente entendendo, a gente vai lidar melhor com o funcionário, vai lidar melhor com a família, com os amigos. E isso é muito importante, né? Porque a gente costuma falar que contratação é sempre um gargalo. Quem contratar, como contratar, e muitas das vezes a gente contrata aquelas pessoas que são muito parecidas com a gente, né? E aí a gente fala assim, não, eu preciso de alguém para me ajudar, mas ele é igual a mim. E aí ele faz tudo menos o que eu preciso, porque eu contratei alguém que é igual, aí normalmente a gente choca, né? E quando você contrata alguém que é complementar, aí sim vai dar certo, porque ele vai fazer aquilo que você não faz. Exatamente. Então assim, tirando por mim, eu sou muito expansiva, nada analítica. Então assim, eu preciso de alguém para me ajudar a fazer planilha, organização de clientes, agenda, relatórios, porque eu sou muito mais expansiva, eu sou de entregar mais resultado na rua, visita. A parte analítica eu preciso de alguém para me ajudar, né? Formulação de arte, de proposta. A gente sempre precisa de um braço ali diferente da gente. E essa parceria também é sempre muito importante. Eu acho que isso também vai do saber lidar com a gente e com o outro. Exatamente. E aí, assim, a pessoa mais analítica, ela não vai lidar tanto com pessoas. Ela é mais fechada, mais reservada. Aí você vai começar a entender, ok, se ele não entrega o que eu entrego, porque o padrão é diferente, ele busca mais privacidade, quer ficar mais isolado. Que é aquele erro das empresas, né? Quando você tem um funcionário que ele é um ótimo vendedor, aí você promove ele para gerente. E aí ele começa a não dar resultado, né? Aí você fala, gente, mas ele era tão bom, era o meu melhor vendedor. Pois bem, ele era o seu melhor vendedor. Exatamente. Você perdeu um vendedor e um gestor do setor, porque você colocou ele no lugar errado. E aí, Ellen, eu tenho que fazer essa pergunta, né? Porque assim, nem todo mundo conhece Eneagrama. Eu acho que é importante que as pessoas comecem a estudar, a ler. E a gente estava falando aqui em off, né? Quanto mais você estuda, menos a gente percebe que sabe, porque existe muitas coisas, e falar de desenvolvimento humano é muito específico, porque cada um também se vê de uma forma. Mas qual dica que a gente poderia deixar para alguém, né, que está ou querendo buscar esse espaço ou contratar, né? Assim, eu não tenho dinheiro para contratar, o que eu posso fazer? Não, eu tenho condição de contratar, como eu contrato? Perfeito, Fê. Excelente percepção. Assim, quem busca o autoconhecimento é muito importante entender de Eneagrama, é importante se olhar, entender o seu padrão, a partir de entendimento de si, olhar os outros padrões. Porque inicialmente no Eneagrama você vai ter os 9 padrões comportamentais. Depois eles vão se desdobrar em 1944 padrões. Opa! Né? Esse desdobramento é um estudo contínuo. Eu falo que o Eneagrama é um estudo da vida inteira. Porque você todo dia está estudando e olhando para si, olhando para os outros e aprendendo e se desenvolvendo. E assim, o mais importante para quem busca o autoconhecimento é olhar para si, perceber que está presente no aqui e agora, e não está desfragmentado no passado, no futuro. Né? Porque a gente anda na rua, indo visitar alguém pensando que amanhã tem outra coisa para fazer. Você chega para atender um cliente, você está pensando no amanhã que tem outro cliente. Não, peraí. Tem que parar aqui e agora, centrar. Isso é autoconhecimento. Porque se olhar no aqui e agora é muito difícil. O respirar, sentir, se está com incômodo no corpo. Muitas vezes a pessoa fala assim, hoje mesmo, né? Ah, tô com dor de cabeça, para aí, respira. Realmente, eu nem estava respirando. Né? Então, assim, o respirar, o parar, o sentir, o perceber. Né? Às vezes o outro, assim, você chega em um lugar, o outro precisa de uma palavra. Se você chega agitado, você não percebe, mas se você chega centrado, você olha e sabe exatamente o que a pessoa precisa ouvir. Sabe se a pessoa está bem, se a pessoa está precisando de alguma coisa. Só a energia que está ali é perceptível.
né? Então, assim, esse estado de presença, eu acho que ele é inicialmente mais importante do que o padrão comportamental, porque ele vem primeiro. Que seria a autoconsciência. A autoconsciência, sair do automático, é estar acordado. Muita gente fala assim, eu esqueci. Não, você não esqueceu, você não estava presente, você não estava acordado. Eu só lembro de algumas coisas, são lampejos de memória da hora que você estava consciente. E assim, aí você fica assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas é realmente isso. E no mundo que a gente está falando, né, de tecnologia, de todo mundo correndo, de tudo precisando ser para ontem, de empresas que precisam dar lucro, que precisam ter sucesso, de um sucesso que não é aquele que a gente disse no início, a gente acaba ficando totalmente desligado, né? Exatamente. É a busca do externo e o esquecimento do interno. E como é que, assim, é lógico que o primeiro passo é você tomar consciência e ter a ação. Mas até para você tomar consciência, às vezes é difícil, porque a vida te empurra. Teria alguma dica, alguma insight, alguma questão que a pessoa, tipo assim, ela tá ouvindo a gente e ela diz assim, ok, tenho certeza que todo mundo deu uma respiradinha quando a Ellen falou, quem não estava respirando, né? Mas além daquele respirar, ou de pensar, que às vezes acaba se difundindo em outras questões e se perde do foco, existe alguma coisa que a gente possa sugerir? Aí o autoconhecimento, ou ele é pela dor, ou ele é pela busca, né? Eu busquei o autoconhecimento pela dor. Eu falo que eu estava no fundo do poço, eu já não sabia mais o que fazer, eu estava na roda ali né? Não estava no centro, eu estava rodando, não chegava a lugar nenhum. Então, pela dor, eu precisei buscar ajuda, né? Com a psicanálise, com a terapia, a medicina chinesa, e ali eu comecei a me olhar de fora, né? Então, assim, hoje quem busca autoconhecimento pode buscar terapia, pode buscar o meu curso de Enneagrama. Eu dou consultoria em Enneagrama, tanto para empresas como para pessoa física. Dou terapia online, terapia presencial. Eu sou formada em psicanálise, além da formação em Enneagrama. Então, assim, a busca do autoconhecimento, ela é muito menos dolorosa do que pela dor. Pelo amor ou pela dor, e a gente espera que seja pelo amor. Eu vou ter que dar um break, né? Porque a gente tá aqui, estourando o tempo rapidamente, porque é tanta informação, é tanta coisa, e enquanto a nossa cabeça tá pensando o que fazer, eu chamo aquela dica da Gláucia da Cronotherapy. Olá, mulheres de sucesso! Eu sou Gláucia Freitas, terapeuta capilar integrativa, e hoje eu gostaria de deixar uma dica de um blend nutritivo natural para você realizar aí no conforto da sua casa. Você vai precisar de óleo vegetal de jojoba, óleo essencial de alecrim e o óleo essencial de cedro. Salvo o alecrim se você for hipertenso não utilizar, vai usar só o de cedro. 2 colheres de óleo de jojoba numa superfície de louça, de vidro, 2 colheres, 2 gotinhas do óleo essencial de cedro e 2 de alecrim. Vai misturar e vai aplicar no couro cabeludo, na haste, massagear com muita calma. Vai marcar 15 minutinhos e logo em seguida você vai realizar a sua lavagem normalmente, se a água está muito quente. Você vai ter um cabelo espesso, mais brilhoso, mais robusto e vai dar uma estimulada no crescimento por conta do alecrim. Para mais dicas, é só entrar em contato. Posto Muri, em Muri. Há 75 anos oferecendo combustível de qualidade com a tradição que você conhece e confia. Avenida Walter Machado Tedim, 284, ao lado da Patrulha. Você está procurando uma ótica de confiança para renovar os seus óculos? Hoje eu tenho um convite especial para você. Aqui na Fiorella você encontra uma variedade de armações entre acetato 100% e metal por um preço fixo de R$100. E além disso, 1 ano de garantia. E também encontra o nosso carro-chefe, que são os modelos Clip-On, aqueles modelos que vêm com o adicional solar que todo mundo ama. A Fiorella é uma ótica multimarcas, então aqui você também encontra marcas como Ray-Ban, Coach, Mormai, HB, entre outras várias, e por preços imbatíveis. Venha conhecer a Fiorella você também e renovar os seus óculos com muito estilo. Rua Farinha Filho, número 15, Centro, a Loja Azul. Nosso telefone 22 99702 4184.
Posto Muri, em Muri. Há 75 anos oferecendo combustível de qualidade com a tradição que você conhece e confia. Avenida Walter Machado Tedim, 284, ao lado da Patrulha. Opa, já estamos de volta e claro, gente, gostaram do meu look? Antes de continuar esse assunto tão profundo, eu quero chamar vocês para ouvir o recadinho da Ramayana da Óticas Fiorella. Olá, Fernanda. Olá, mulheres de sucesso. Meu nome é Ramayana e eu sou lá da Ótica Fiorella. Você já reparou que depois dos 40 anos, ler de perto fica mais difícil? Se você está esticando o braço para ler uma mensagem ou um livro, você pode estar com a famosa presbiopia, ou também chamada de vista cansada. E não é só com você não, todo mundo passa por isso. Ao longo dos anos, o cristalino do olho perde a flexibilidade e focar em objetos próximos torna-se um desafio. Mas calma, temos solução. O óculos de leitura vai te ajudar a enxergar de perto e se você já usa um óculos para longe e adquiriu a presbiopia, você precisa usar as lentes multifocais. A dica é simples. Se você está sentindo esses sinais, procure um especialista. Com o ajuste certo, você volta a enxergar com clareza e sem esforço. Envelhecer não significa perder qualidade de vida. Cuide dos seus olhos e mantenha sua rotina sem obstáculos. Conheça a nossa ótica através das redes sociais, @óculosfiorella. Gente, dica boa e dica compartilhada. No bloco passado a gente estava falando de enneagrama, de cursos, de aprendizado, de consultorias. E é claro, agora então a gente vai deixar aqui ela, né? Fale um pouquinho mais dessa expertise e deixe os contatos para que a gente possa, né, aprender mais. Então, Fê, a gente pode aprender enneagrama de várias formas, né? Existem livros de enneagrama, né? No YouTube você joga lá, vai ter várias coisas compartilhadas de enneagrama, mas eu falo que o enneagrama é uma sabedoria milenar que ela precisa ser estudada de forma muito... de uma forma muito, assim... segmentada, minuciosa, dia a dia. Perfeito, minuciosa. Por quê? O enneagrama abrange várias áreas, né? Então, assim, tem os instintos para ser estudado, as asas, as flechas. Então, quando a pessoa começa a estudar aleatoriamente, ela não consegue se encontrar. E aí vem aquela frustração, né? Exatamente. De repente olhar um conhecimento, não se identificar nele e achar que ele foi raso. Porque ele não tem como ser raso, né? Ele tem que ser profundo. Exatamente. Assim, quando eu comecei o estudo de enneagrama, eu senti muita falta de um estudo contínuo. De uma base ali de estudo contínuo, porque eu fiquei buscando muita coisa até que depois de alguns anos eu encontrei uma formação em enneagrama. Mesmo assim, depois dessa formação eu continuei buscando, continuei fazendo, né, outros estudos mais profundos. Então assim, eu montei um curso online para falar de enneagrama. Esse curso online ele vai ser lançado em novembro. Mês do empreendedorismo feminino, hein? Em novembro a gente vai lançar um curso básico, depois o curso avançado, né, o curso médio e o curso avançado. A gente vai ter essa continuidade do curso. Então quem já entende de enneagrama já pode ir direto para avançado. Quem nunca teve contato com o enneagrama, lá no básico vai ter a história do enneagrama, os 9 tipos comportamentais, né, vai ter aquele início do enneagrama. E por que eu tô falando isso, Fê? Porque o enneagrama, além de ser um estudo para autoconhecimento, ele é um estudo do planeta, do universo. Então assim, quando a gente joga lá no YouTube enneagrama, vão vir falando das oitavas, das notas musicais, de Gurdjieff, né, que é maravilhoso, mas é um estudo muito profundo, é um estudo muito avançado. Então quando eu comecei a estudar o enneagrama, quase que eu desisti. Porque eu comecei a olhar e não entendia nada, e lia, não entendia nada. Falei, meu Deus. Então eu comecei pelo fim e custei achar o começo. Então assim, de uma forma mais gradativa, esse curso online vai te ajudar a encontrar o seu eu verdadeiro, a sua essência, né? Qual a sua personalidade, se ela está se sobrepondo à essência, como fazer a sua virtude ser mais aflorada, para a sua personalidade diminuir e você ter ali a essência equiparada à personalidade, porque para a gente sobreviver a gente precisa da personalidade, a gente não pode ser só a essência.
A personalidade ela tem que estar ali. Mas essa personalidade ela é saudável? Né? Qual o nível de consciência que essa personalidade está? Você tem um eu cristalizado ou você tem vários eus? Um eu que vai dormir falando que vai na academia, outro eu acorda falando que não quer ir. Né? Então, assim, esse estudo mais profundo, ele vai mais te dando pra base, frente. né? E aí hoje o que você faz nas empresas? Porque você tem esse conhecimento e aí você vai às empresas capacitar. Mas tem alguma dica, alguma ideia? Né? O empresário que está vendo lá, ele falou, nossa, gostei disso, sei que isso vai mudar a vida da minha empresa, mas como especificamente ela vai atuar e vai trabalhar? É mágica? É transformação? São muitos encontros? Como é que funciona? Então, vai depender da quantidade de funcionários, né? Eu tenho vários pacotes. Dentro de uma empresa, a gente oferece o curso para RH, o curso de Enneagrama, né? E aí eu vou presencialmente, ministro o curso de Enneagrama e o RH ele fica munido de informações para fazer as contratações. Essa é uma forma. A outra forma é a empresa é menor, não tem um RH. Né? Então, eu faço processo seletivo. Eu pego o perfil do funcionário que a empresa precisa e aí eu faço o processo seletivo. Né? Seleciono os currículos, ligo para os funcionários, né, para os candidatos e faço esse processo seletivo. Então, assim, não tem nada rígido, né? Isso é acordado, eu só vou entender com a empresa o que ela precisa e montar um planejamento para que isso seja executado. E aí a gente precisa falar de dicas, né? E a gente estava no off aqui e eu recebi uma ligação e ela falou assim, talvez você poderia fazer essa orientação. Que são coisas que todo mundo pode fazer em casa, todos os gestores podem fazer no trabalho, que está relacionado até à comunicação. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos e aí você vai dando dicas para a gente, né? Aquele funcionário que não faz nada, que ele precisa o tempo todo prestar conta para o patrão. Como é que esse patrão consegue positivamente organizar isso dentro da empresa? Então, Fê, para eu te responder, eu vou ter que entender qual o padrão desse funcionário, para eu poder ter uma comunicação não violenta com ele. Como é que eu vou chegar nesse funcionário? O que ele está buscando? Porque às vezes quando ele entra em contato toda hora para falar o que está fazendo, o que não está fazendo, né, esse contato ele está buscando alguma coisa. Pode ser atenção, né, validação. Então assim, a gente precisa entender, se ele está buscando amor, carinho, ele pode ser um padrão 2, que é prestativo, ele entrega amor para esperar receber amor. Né? E a gente só entrega o que a gente tem. Só que às vezes o outro padrão, ele não tem tanto amor para entregar assim. Então, e aí a gente não tem esse amor todo, mas a gente precisa olhar com compaixão e falar, ok, ele quer atenção, ele quer carinho, tá? E aí você fala uma palavra, poxa, muito obrigada, tal. Na próxima vez a gente pode ser mais assertivo na comunicação, porque eu estou ocupado aqui. Né? Assim, para você falar, você precisa entender o padrão dele. Então, o gestor precisa ser capacitado antes de capacitar uma equipe. Exatamente. Porque não adianta né, você capacitar todos os funcionários e o cabeça não saber conversar ou equilibrar esses pontos. Ou pegou lá o rapaz ou a mulher que está no estoque e ela não está dando conta porque ela não é um perfil de dar conta de estoque. Você troca ela de setor ou você manda embora? Então, mandar embora, a empresa tem o custo, né? Tem toda essa despesa, aí, novo processo seletivo, será que vai ser a contratação certa, será que não vai? É muito melhor você entender como ela funciona, dar o treinamento ideal pro perfil dela, né? Ou realmente, vão existir funcionários que não querem realmente, não estão no nível de consciência, né? Nessa busca de trabalho, enfim, aí vão ter várias coisas que a gente vai ter que observar. Mas a assertividade no padrão e na função ela é ideal. Agora, além disso, a empresa tem que capacitar o funcionário. Não só com cursos, mas com orientação. Né? Eu me preparei muito na empresa que eu trabalho, porque a empresa investiu em treinamento para mim. E quanto tempo você acredita que você estando numa empresa, ela vai conseguir aplicar essas questões, pelo menos de uma forma mínima, né? Então, a gente costuma trabalhar com 30 dias, né? Porque assim, não adianta você ir lá e despejar um monte de informação. Ela tem que ser gradativa e a pessoa vai se entendendo. Não adianta eu passar o meu conhecimento sem ela ter a experiência vivida. É muito complexo você passar a informação sem a pessoa sentir quem ela é. Então isso é gradativo. A gente vai ministrando o curso uma vez por semana, gradativamente,
até o funcionário ir entendendo quem realmente ele é. Porque quando ele vê quem ele é, aí Ninguém segura, ninguém né? segura mais. Aí dentro E aí tem aquele medo do tipo, eu vou treinar ele pra ele ir embora? Bom, aí vai depender do que você oferece a ele, né? As empresas precisam estar capacitadas para formar vencedores e se unir a colaboradores, né? Eu sempre falei que eu sou a Ellen da Itabus, mas hoje eu nem me denomino a Ellen da Itabus porque eu falo que eu sou a Ellen, mãe, psicanalista, né, executiva. Eu abro esse leque, né, para falar quem é a Ellen. Eu não me identifico só com a Ellen da Itabus. Eu tenho um leque porque eu sei quem eu sou. E onde eu estiver, eu vou entregar o meu melhor. Gente, a gente fica aqui querendo conversar, né, a tarde toda, saber muitas outras coisas, porque não dá conta, né? São muitos insights, são muitas reflexões. Você deve estar em casa pensando assim, meu Deus, eu fiz tudo errado. Não fique apavorado, né? A gente está só mostrando o quê? Existem soluções, existem formas, né? Como a gente disse, tem um DISC. Ele é uma forma muito mais barata, muito mais rápida. É 100% assertiva? Não, mas tá ali, tá possível. Não, mas eu quero mais, eu quero entregar melhor. A gente tem algo que ninguém estava ouvindo ainda. Poucas pessoas falam, tem o Enneagrama. E aí a gente queria trazer isso, trazer novas ideias, novas reflexões, para que vocês entendessem que às vezes a gente está tão acostumado naquela caixinha e a gente repete todo dia, mas não dá certo e eu já fiz de tudo. E com certeza você não fez tudo. Então, Ellen, eu queria te agradecer porque eu acho que esse encontro vai trazer luz e oportunidade para muitas pessoas que estão em casa querendo um novo caminho, não sabendo aonde encontrar. E que bom que a gente está sempre se encontrando para dividir isso com as pessoas, né? Eu que agradeço profundamente uma oportunidade de estar falando do Enneagrama, essa sabedoria rica, essa sabedoria que é milenar e poucas pessoas conhecem, né? Ela ficou escondida há muito tempo, né? 1950 que ela começou a se difundir. Então, assim, poucas pessoas têm esse conhecimento e ele é fundamental para o crescimento pessoal, para a harmonia familiar, para a comunicação não violenta, né? E assim, em uma outra oportunidade, penso que a gente possa falar sobre filhos, sobre relacionamentos. Que é importante né? também, muito importante, gente. Vamos dar um spoiler aqui. A pessoa tem vários filhos e cada um é de um jeito, né? Como lidar, né? E às vezes você fala uma comunicação em casa para todo mundo e um chora. Por quê? Ele é mais sensível. Como é que fala para esse que é diferente daquele? Isso tudo é muito importante. Tem muito caminho para trazer solução para, às vezes, um caos que a gente denomina sem olhar para dentro. Costumo falar que viver é muito fácil. É só respirar. Gente, dá mais aquela respiradinha. Eu vou deixar com você o presente aqui linda, da nossa obrigada. Patrocinadora Fiorella. Agradecer a Fiorella. Parabéns pelo crescimento. Tem acompanhado a ótica maravilhosa, sempre com lançamento, sempre com looks lindos. Para todo mundo arrasar, igual eu tô estilos. arrasando aqui. E é claro, para a gente finalizar, a gente precisa agradecer aquelas pessoas que garantem que o nosso programa vá ao ar toda semana, trazendo mulheres incríveis e dividindo conhecimento. Então a gente agradece a Óticas Fiorella, a gente agradece o Posto Muri em Muri e a Cronotherapy. Que a gente continue sempre levando informação, trazendo essa energia e, acima de tudo, a luz interna. Um beijo grande, uma ótima semana e a gente se vê. Tchau, tchau.